Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero te convidar para a nossa aula de número 31 da obra O Livro dos Médiuns. Isso, livro basilar, fundamental, como início, meio e estudo perpétuo sobre mediunidade, né? Porque, claro, o estudo da mediunidade ela não vai se restringir unicamente ao livro dos médiuns, mas o livro dos médiuns é a pedra angular. É um livro de consulta eterna, pode-se dizer. E, enfim, é um livro fundamental, necessário, obrigatório, eu diria, para o início dos estudos e para toda a vida no mediunato, pois sempre há o que consultar, rever, estudar de novo, enfim. É uma obra fundamental para a área mediúnica, não só para quem exerce funções na área mediúnica, mas para quem deseja estudar a ciência espírita, deseja compreender, né, acerca dos fenômenos espirituais. Bom, hoje vamos iniciar o capítulo 2, né? Capítulo 2 o capítulo 2 da segunda parte, né? Se intitula Manifestações Físicas. E Allan Kardec começa, né? Acredito eu, com muito bom senso, não poderia ser diferente, mas Kardec começa com os eventos das mesas girantes ou mesas dançantes. Então, no item 60, Kardec já inicia da seguinte forma: dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independente de toda vontade. Os outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro, senão destes últimos, né? Ou seja, dos provocados. Aqui no início, Kardec já define, né, o que são essas manifestações físicas, muito interessante. Manifestações físicas, né, como sendo as manifestações provocadas ou não de movimentos, levitações, ruídos, batidas e muitas outras manifestações, mas que se desenvolve na matéria, né? Se desenvolve acerca ou em cerca de objetos sólidos, tá bom? Bom, e ele continua. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular dado a uma mesa. Este efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa, sendo sobre a qual mais se excitou, porque era a mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Primeiro, Kardec aqui lembra que nos estudos dele ele chegou à conclusão de que o efeito mais comum, a manifestação mais comum era o giro, né, era o movimento circular. E principalmente na mesa, né? A mesa realmente já tem, geralmente, principalmente as mesas circulares, né? Você pode ter mesa circular, mesa retangular, mesa quadrada, mesa oblonga, você pode, ou seja, elipsoidal, você pode ter mesas de todas as formas imagináveis. Mas a mais comum realmente é a mesa redonda. Até os dias de hoje, né? A mesa mais comum as mesas mais comuns são as redondas e as quadradinhas também, mas as redondas pelo seu próprio formato geométrico, né, é mais conveniente para esse tipo de movimento. Então Kardec lembra essa situação, digamos assim, mais geométrica, né, do que propriamente doutrinária. E Kardec continua. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos nos referir a estes últimos tempos, porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações
foram conhecidos desde os tempos mais recuados e não pode ser de outra maneira, uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzidos em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes, né? Verdade? O imperador Tertuliano já fala a esse respeito. Depois, quem sabe, a gente traga um adendo, né, concernente a essa fala. Mas, com relação a movimentos, a própria Bíblia, no Velho Testamento, tem manifestações desse tipo, como manifestações de aparição, vide o festim de Baltazar, né? Onde lá no salão do rei se materializa um jarro com uma tinta branca, uma tinta cor de sangue, e mãos com dedos brancos mergulham dentro desse jarro com tinta púrpura, né? Tinta escarlate, aliás, e desenha na mesa não, desenha na parede alguns detalhes muito interessantes. Claro que aí, no caso do festim de Baltazar, não trata-se de fenômeno de mesa girante, mas eu só citei para lembrar que a fenomenologia mediúnica ou espiritual, ela não foi criada pelo espiritismo, tá? Ela já acontece desde os primórdios da humanidade. Kardec cita Tertuliano, eu estou citando o rei Baltazar, lá do Antigo Testamento, para termos uma ideia de que esse fenômeno realmente é antiquíssimo. E Kardec continua, lembrando, claro, que o fenômeno da mesa girante é o mais comum e foi o mais simples verificado. Continuando. Esse fenômeno, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões, depois foi abandonado para passar a outras distrações, porque não era senão um objeto de distração. Das causas contribuíram para o abandono das mesas girantes, a moda para as pessoas frívolas, que raramente consagram 2 invernos ao mesmo passatempo, e que coisa prodigiosa para elas, dispensaram 3 ou 4 a estes. Aqui Kardec está lembrando, né, e sim, a Europa, a época ali, meados do século XIX, né, a Europa estava varrida, os teatros ficavam lotados com esses espetáculos das mesas girantes, mesas dançantes, mesas falantes. Então, mas era diversão, as pessoas só queriam ver o show. Muito interessante, abrindo um adendo aqui, como mesmo nos dias de hoje, muitas vezes as pessoas só querem ver o fenômeno mediúnico, né? Só querem ver o show espiritual, o show espírita, e não se debruçam sobre a ciência. Mais ainda, não se debruçam sobre o aspecto filosófico, sobre o impacto nas nossas vidas, sobre o impacto, inclusive, no sentido e no significado luminoso da própria vida. Incrível, né? O quanto as pessoas, como Kardec aqui lembra, né? As pessoas só se deixaram levar por passatempo, por diversão, e é claro que foi, como toda diversão, chega um momento que ela cansa, né? Chega um momento que você, isso eu já vi, já não causa mais interesse, né? E por aí vai. Kardec continua aqui, ó. Para as pessoas graves e observadoras, daí saiu uma coisa de sério, que prevaleceu. Se negligenciaram as mesas girantes, foi para ocuparem-se das consequências muito mais importantes em seus resultados. Trocaram o alfabeto pela ciência. E eis todo o segredo deste aparente abandono, do qual tanto ruído fizeram os ridicularizadores. É aquilo que eu falei, né? Um universo se desdobra desses fenômenos. Um significado, gente, de que a vida continua, de que os espíritos existem, de que o mundo espiritual é real, de que as manifestações espíritas são reais. Isso traz uma consequência profunda na nossa vida, na nossa existência, inclusive. E é disso também que Kardec está nos escrevendo.
E ele conclui o item 60 da seguinte forma: como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. Interessante, né? Como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. E a esse título nós lhes devemos algum desenvolvimento, tanto mais que, apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Muito interessante porque, de fato, as mesas girantes ou mesas dançantes ou mesas falantes, dependendo aí do ponto de vista de quem as descreve, realmente foram o ponto inicial, foram o ponto de partida realmente desses fenômenos. Daí, quando o aspecto de show, o aspecto de fantasia, o aspecto de simples fenômeno passou, aí vieram os estudos sérios, quando Kardec lembra as pessoas graves, quer dizer, pessoas sérias, pessoas que têm os olhos que veem além do fenômeno, pessoas que conseguem mentalmente, com os olhos de ver, como Jesus dizia, conseguem descortinar a fantasia e desdobrar e revelar todo um universo por trás do fenômeno. Muito interessante mesmo. E digno de nota, né? Digno de nota que realmente a doutrina espírita nasceu desse fenômeno. Ou seja, às vezes de coisas simples é que nasce um universo inteiro, né? Enfim. No item 61, Kardec escreve o seguinte: para a produção do fenômeno é necessário a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial e que se designam sob o nome de médiums. Então, de cara, para que as mesas levitem, para que as mesas girem, para que as mesas saltem, ou mesmo depois nós veremos, para que as mesas respondam algumas perguntas, eu estou assim pondo entre aspas, porque não são as mesas que respondem, né? São os espíritos que as guiam. Kardec lembrando que para que isso aconteça, esse fenômeno físico, é necessária a intervenção de várias pessoas, uma ou várias, né? De uma ou várias, e aí vai depender do potencial mediúnico, de uma maneira mais adiantada, né? Do potencial magnético, fluídico no sentido energético de certas pessoas. Daí pode ser uma só ou às vezes várias pessoas, pois nós veremos mais tarde que essa energia da qual o próprio espírito que quer manifestar se utiliza vai depender do potencial, né, do gradiente delas. Daí Kardec nos lembrar, muito interessante, que são necessárias de uma, às vezes, várias pessoas. E essas pessoas, né, que servem-se a esse serviço são as chamadas de médiums. E aí Kardec continua, ainda no item 61. O número dos cooperadores é diferente, a não ser que, na quantidade, pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos. Quanto aqueles cuja mediunidade é nula, sua presença é sem nenhum resultado, e mesmo mais nociva que útil para a disposição de espírito que frequentemente carregam. Muito interessante. Aqui Kardec está começando a pincelar as características dos médiuns, né? Quando ele fala aqui, ó, o número dos cooperadores é indiferente, aliás, perdão, eu acho que eu tinha dito diferente, né? O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que, na quantidade, pode-se encontrar alguns médiums desconhecidos, médiums onde simplesmente não se ainda categorizou ou se catalogou a sua propriedade mediúnica, né, ou medianímica. E aí ele dá exemplos, né? Kardec dá exemplos. Pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos. Quanto àqueles cuja mediunidade é nula, bom, médium de mediunidade nula é porque não é médium, né? Enfim, sua presença é sem nenhum resultado.
e mesmo mais nociva que útil pela disposição do espírito que frequentemente carregam. É assim, é às vezes nociva, porque às vezes o pretenso médium, né, que de repente não o é, ele está criando para si mesmo ou para si mesma toda uma fantasia, todo um misticismo que às vezes caminha para o fanatismo, e aí isso causa danos psicológicos. Daí o Kardec lembrar que isso, às vezes, em certas circunstâncias, pode ser até nocivo. Né? Daí o estudo sério que Kardec fazia quando ele ia, lá mais tarde, ainda aqui no Livro dos Médiuns, nós veremos como Kardec procedia no estudo, na investigação daqueles que se candidatavam a médiums, né? Daqueles que chegavam até ele e diziam, sou médium, então, pera lá, não é bem assim não. Vamos ter calma. E aí Kardec estudava, às vezes, por 18 meses, de 12 a 18 meses, ou seja, de um ano a um ano e meio. Kardec estudava criteriosamente para depois, e só depois, avaliar se aquele pretenso médium de fato o era, o é. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Muito, muito que aprender, muito que estudar. Bom, é isso, vamos parar por aqui, né? Já estamos em 16 minutos e meio. Vamos encerrar, a gente continua então na próxima semana, a gente continua no item 62. Era essa a aula de hoje, né? Tem muito que estudar, esse capítulo é interessantíssimo, mas vamos devagarzinho, para darmos tempo a todos vocês, eu inclusive, irmos amadurecendo, irmos estudando, refletindo de maneira bem tranquila, tá bom? Era essa então a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, isso é fundamental. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Tchau!